Rapaziada, aqui quem tá falando eu trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar trazendo sobre Mojuro, rapaziada. Esse anime tá sensacional, rapaziada. Mangá, na verdade, né? A continuação de Jujutsu Kaisen, é o spin-off de Jujutsu Kaisen. Eu espero que tenha pelo menos uns 400 capítulos nisso daqui. Eu vou estar trazendo tudo pra você. Okotsu, nossa, que nomezinho pesado. Yuka Okotsu, 6 anos, vovozinho, vovô. Sabe quem é esse vovô que ela tá chamando? É o Yuta, rapaziada, o Gold. Ele simplesmente entrega o anel da Rika pra ela. Olha que sacanagem. E a gente consegue ver que ele tá com aquele corte na cabeça que ele pode transfigurar o corpo dele para outros corpos, assim como ele fez com o próprio Satoru Gojo. Eu nem sei o que ele acabou fazendo para ele voltar pro corpo dele e depois pra ele, pô, o que aconteceu com o corpo do Satoru Gojo? Enterraram? O que fizeram, velho? E ele poderia continuar vivo. E é uma das coisas mais decadentes que eu falo, pô, velho. Ele poderia continuar muitos anos vivo, porque como ele tem a Rika ainda, e ele tem esses poderes de ficar se transfigurando para outro corpo, igual o próprio Kenjaku tinha, ele poderia viver por milênios. Eu sei que, beleza, ele não quer? Tranquilo, mas é sacanagem. E é logo nos apresentado a idade dela também, rapaziada, que é o Okotsu Yuka, 10 anos, depois que o vovô Yamaki faleceu, ele foi perdendo cada vez mais o ânimo. Sim, não foi só o senhor Yuta. Ninguém imaginava que ele partiria tão cedo assim. Caraca! Então aqui logo de cara a gente vê que ela tem 10 anos, a sobrinha dele. E o Yuta ficou com a Maki, cara. Simplesmente um dos mais cabulosos da obra. Eles realmente ficaram juntos. Revelação! Yuta! Você prefere melão ou pera? Eu nunca pensei muito sobre isso. Mas eu acho que eu prefiro melão. Maki! Hã? Você tem chance! Até porque eles estão umas pancadas depois disso. Mas eles realmente ficam juntos. E é descrito que depois da morte dela, eu achava que ela era uma super-humana, que eu comparava ela com Tojo Fushiguro. Eu sei que ela não chega nem a metade do que o Tojo foi, mas ela é muito forte também. Ela só estava como uma humana comum, ela morreu muito cedo, cara. 68 anos se passou só. Eles teriam pelo menos uns 80, 90 anos. Não é tanto tempo assim para um feiticeiro Jujutsu. O próprio Kenjaku viveu pelo menos um milênio. E o Yuta Okotsu, ele poderia fazer isso aqui tranquilamente. A mina já chega puta com o irmão dele, porque o irmão dele, que sim, que ficou com o anel. Ela fica muito brava. Eu não tô nem aí, não fui eu que decidi isso. Okotsu Tsiguri, 11 anos. Que nome pesado, rapaziada. Eu queria carregar esse sobrenome com certeza. Ela fica puta depois ali no final a gente vê. Ela fala que vai ficar mais forte para poder ser digna desse anel. Não faz muito sentido. Se ela é mais fraca, o Okotsu deu para ela, é porque realmente ela é mais fraca. E precisa da proteção da Yuta, da Yuta não, da Rika para poder proteger ela. É lógica básica, né? Mas vai saber a mente desse povo. O alto escalão mesmo já foi morto várias vezes. Foi destruído várias vezes. Uma por Suguru Geto e a outra pelo próprio Satoru Gojo. Ele mesmo foi lá e regaçou todo mundo, viu? O cara é cabuloso. O cara sabe o que estava fazendo. Aí é nos visto um personagem totalmente novo e aleatório aqui jogando um Robloxzinho mais ou menos e perguntando se ele deveria estar jogando isso. É claro que ele não vai falar, né? A questão do sequestro dos japoneses, a fonte de energia está sendo usada, isso está sendo um sério problema. Isso daqui, rapaziada, que eles estão conversando, os políticos, os que comandam o Japão ali, junto com o Tsiguri e a Yuka. Parece que agora o governo estão trabalhando junto com os feiticeiros. Depois que o Kenjaku foi lá e mostrou para todo mundo que tem uma fonte de energia quase inesgotável dentro do Japão. Sukuna e Satoru Gojo, ele mostrou só os carinha mais fraquinhos lutando. Ele falou assim, realmente, se a gente pegar esse povo aqui e usar como energia, a gente tem energia pro resto das nossas vidas. Uma energia totalmente limpa. Só que tem só um porém, você usa um trabalho escravo, né? É só isso aí. Mas tá tendo muito sequestro de várias e várias pessoas. E aí aparece um novo integrante. Eu sou um inspetor, podem me chamar de Maru.
vocês são feiticeiros estrangeiros, né? É difícil achar um. Ele até o Mario até que fica com aquela cara, é mesmo, é isso aí. Pouco mentiroso esse bichinho, né? Ele não falou nada, então não pode chamar ele de mentiroso. Pra quem não sabe, o Mario faz parte desses alienígenas, rapaziada, que chegaram à Terra. Isso só tá me lembrando um anime que me chama com Boku no Hero. Boku no Hero não, né? O famoso Boruto, rapaziada, e nossa, só de lembrar desse anime já me deixa com muita raiva, mas tipo, muita raiva. Eu espero que eles não estragam a continuação de Jujutsu Kaisen com aquelas palhaçadas que Boruto tem, véio, de verdade. Para você está me dizendo que esse cara não sabia, sim, não faz com que a vida de um japonês seja ainda mais valorizada no mercado de tráfico humano? Sei lá, hein? Não botam muita fé em junto com esse cara aí. Eles estão totalmente desconfiados do Maru, rapaziada. E até agora não foi nos explicado o porquê que o pessoal do governo deixam eles ficar juntos. Até que ele fica puto com a Yuka, rapaziada, brigando com ela. Você realmente acha que dá pra simplesmente largar alguém no meio da batalha contra o mestre de maldições? Você é um idiota por acaso? Até que ela responde que tu é burro. Eu entendi muito bem. O que eu tô dizendo é que se ele virar um estorvo, é só deixar ele pra trás, cara. Não faz sentido dele carregar ele. Deixa ele pra trás lá e boa. Mestre de maldições não seria feiticeiro Jujutsu? Ei, mestre de maldições? Ei, o cara enche o saco. O Maroto, que parece ser um dos mais engraçados. Eu acho que eu vou começar a gostar mais dele ou desse protagonista nosso aí, que parece muito brabo. Ei, mestre de maldições é um feiticeiro do mal. Se você não ficar quieto, eu realmente vou deixar você pra trás. Que selvageria. Vocês falam bem alto, hein? Pô, claro, você fica fazendo um monte de pergunta idiota pros caras. Os caras não vão ter paciência de ficar explicando pra vocês. O Maru veio em representação das nações signatárias para observar quem são os feiticeiros japoneses. É verdade que você tinha comentado que depois de ter assinado o Tratado de Segurança, começariam as inspeções de rotina. Vou julgar com meus próprios olhos quem exatamente vocês são. Pelo que parece aqui, ele realmente é um alienígena e ele tá vindo pra inspecionar como é que funciona aqui na Terra, né? Como é que os feiticeiros usam os poderes dele, como é que funciona muito bem, porque ele não conhece nada sobre feiticeiros de Jujutsu, sobre nomes, nada do tipo. Talvez eles já usem esse poder no lugar onde que eles ficam, só que não utilizam o mesmo nome. Vamos ver se ele é tão forte quanto os personagens de hoje em dia, né? Até que eles saem correndo, fica aí então. Cada um vai pra um lado, o cara fica desolado ali chorando, velho. Sacanagem que fizeram com o nosso Maru, velho. Na moral. Até que ela chega, não chora não, viu? Eu vou levar você comigo. Ela leva ele pra comer alguma coisa. Ele não tem dinheiro pra pagar, que nem vocês, rapaziada. Então eles acabam ficando ali, assim, não tem dinheiro pra pagar isso aqui não. Você paga? Pago. Depois você me paga. Você não precisa se preocupar. Sacanagem que fizeram com o cara, velho. Levaram o cara pro Japão, não deram R$1 pra ele gastar, velho. Palhaçada. O anel da herança do vovô, aquele que estava pendurado no pescoço dele, aquilo é um objeto amaldiçoado importantíssimo, pertence à família Gojo, então foi confiado ao feiticeiro mais habilidoso, mas não é nada demais assim também. Ele não é tão habilidoso quanto o pessoal fala. Ele é muito exibido. Eu sou o mesmo nível de poder dele. Não espante muito com o poder dele, porque a gente tem poderes de níveis muito parecidos. Mas o clã preferiu deixar o anel com ele. Até que o Maru dá a ideia deles saírem na frente para poder mostrar a força deles. Não que o Maru vá usar a força dele, né? Mas a Yuka simplesmente pode fazer isso. Ela fala que é extremamente proibido, que é risco de vida, que tudo, mas ela não disse que não faria. Até que eles pegam e começam a procurar, fica totalmente perdido. Ela ativa a Neuralink no braço dela, e isso daqui tá me lembrando muito Boruto, rapaziada. Isso me dá um pouquinho de raiva, pra ser bem sincero pra você. Mas eu quero ver como é que vai acontecer aqui, porque até agora eu não vi nada dos nossos Gojo, o Satoru Gojo, eu sei que não volta, mas o Megumi Fushiguro, eu quero saber sobre o Megumi, rapaziada, isso que me interessa. E o Tokotsu, tem muito cara cabuloso que bem provavelmente ainda tá vivo. Então, bora ver como é que vai funcionar. Direita, esquerda, frente, direita, esquerda. Você previu todo o caminho? Cala a boca, deixa eu explicar. Mas e daí? Não é hora de ficar brincando. Aquela rua que a gente estava antes
estava sobre maldição. As pessoas que andam sem rumo, as crianças são movidas pelas curiosidades, provavelmente serão levadas para exatamente esse caminho planejado. Imperdoável. Até que o Maru fica putaço, falando assim, imperdoável isso, a pessoa preferir sequestrar crianças, velho. Isso é insano. Espero que não seja isso. Talvez seja as condições que ativam a barreira. A barreira que captura aqueles que passam por uma rota predeterminada. Até agora eu não entendi muito bem o que ela quis dizer aqui não, mas todas as ruas que tá ali são praticamente amaldiçoadas que levam você ao mesmo caminho. É como se fosse uma caipora, só que da vida do Jujutsu Kaisen. Até que o Tsusiguro chega, ei, você já percebeu, né? Essa barreira, ele não lembra que a gente deixou ele para trás. Se continuar seguindo o caminho como foi induzido, vai acabar sendo capturado. É por isso que eu gostava do Satoru Gojo. Ele ia lá e fala assim, ele sabe que é uma armadilha para ele. Ele caía de propósito só para acabar com os caras lá dentro da própria armadilha deles. Foi por isso que ele caiu no Shibuya, porque ele gostava de ficar caindo em armadilha. É a maior burrice que eu já vi na minha vida. Mas o cara desequilibrava a balança do poder, então não tem muito o que falar. Sem like tem parte 2.